Saudações a todos, todas e todes, eu sou o Fausto Ramos e eu estou aqui para poder apresentar um programa especial do Jornada Mágica, onde eu venho convidar vocês para participar de um evento que eu estou promovendo nas redes sociais ao longo do mês de outubro, chamado Sigil Tober. Este evento é inspirado no Inktober, que é um evento onde os artistas criam um desenho por dia ao longo do mês de outubro, durante todos os dias do mês. E minha proposta é justamente essa, que vocês criem um símbolo mágico, um sigilo mágico ao longo de todos os dias do mês de outubro, de acordo com a temática que eu vou propor para vocês todos os dias, para vocês depois compartilharem nos stories, me marcarem com o @eufaustoramos, para eu poder compartilhar suas artes e inspirar outras pessoas a aderirem a essa proposta, a aderirem a esse processo mágico de autotransformação por meio da criação de símbolos mágicos. Primeiro eu comento que você pode nunca ter criado um sigilo mágico, você pode nunca ter estudado ou praticado nada relacionado com magia do caos, que isso não vai ser um impedimento. Durante este programa de hoje, eu vou não só mostrar o cronograma previsto, né, quais são as temáticas que eu selecionei para a gente utilizar ao longo do mês de outubro, mas também eu vou fazer uma demonstração de como que vocês podem pensar e praticar essa experiência de transformar uma ideia, transformar um nome, transformar um conceito em um símbolo mágico. Primeiro eu esclareço que com sigilo mágico aqui eu estou me referindo a qualquer imagem que você crie para representar simbolicamente alguma coisa na sua realidade pessoal ou mágica. Representar o que, Fausto? Representar o que você quiser representar por meio da forma de um símbolo. Você pode representar um desejo seu. Eu tenho vontade de comprar um carro X específico. Você pode transformar esse seu desejo em uma imagem simbólica. Mas você também pode representar divindades, você pode representar pessoas, você pode se representar criando um sigilo pessoal para representar você mesmo de forma simbólica no seu altar ou dentro das suas práticas mágicas pessoais. Então não existe limite sobre aquilo que pode ou não ser transformado em um sigilo, e não existe limite sobre os estilos de uso desses sigilos mágicos na sua vivência mágica. Eu gosto, principalmente na escola Causofia, de trazer essa abordagem mais ampla, mais dinâmica, do que aquela ideia já muito calejada e engessada que você encontra em qualquer blog de internet, ensinando como você pode pegar uma frase de decreto de um intento, eu quero conseguir comprar um carro, e aí você transforma essa frase num decreto e corta letrinhas para poder criar um sigilo mágico. Eu gosto de trabalhar de maneira muito mais ampla e dinâmica para vocês, inclusive, descobrirem o quão rica é a prática de sigilos mágicos. Então, essa é a minha primeira explicação sobre o que eu estou chamando de sigilos mágicos. Tudo que você cria um símbolo para representar na sua realidade. E eu vou comentar agora mais sobre as temáticas que eu separei para esse primeiro evento, né, para essa primeira edição do Sigil Tober nas redes sociais. Eu me inspirei na temática dos quadrantes do tarô para poder criar todo o cronograma do que vocês vão, para qual motivo, para qual temática vocês vão criar um sigilo todos os dias. A ideia aqui é eu justamente me inspirar numa representação simbólica que a gente pode fazer dos naipes, dos quadrantes do tarô, com certos recortes relacionados com a nossa vida, né? Pensar no quadrante de copas como tendo uma conexão muito forte com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. O quadrante de moedas como tendo relação com o corpo, com a carreira, com a nossa relação com o dinheiro. O quadrante de espadas tendo uma relação com a mente, com o pensamento e com o raciocínio. E o quadrante de paus tendo relação com a vontade, com a inspiração e com a nossa conexão com a experiência espiritual. Então, a partir desses recortes, né, desses quadrantes, eu coloquei o início da nossa jornada, nessa jornada de criar sigilos, de criar símbolos que representem aspectos, que representem reflexões que a gente pode trazer sobre a nossa própria realidade. E o primeiro dia para iniciar esse processo vai ser um dia em que vocês vão representar como que vocês se enxergam no momento. Quem eu sou agora e como que vocês vão representar por meio de um símbolo quem vocês se enxergam sendo nesse momento. E esse vai ser o momento de marcar o início da jornada de autotransformação, passando por várias reflexões, passando por várias propostas temáticas ao longo dos quadrantes.
Como no caso de entre os dias 1 e o dia 8 de outubro, a gente vai trabalhar com várias temáticas ligadas ao quadrante de copas. No dia 2 falar sobre o amor que você já vive, como que você vai simbolizar a ideia de qual é o amor que já está presente na sua realidade nesse momento. Como que você vive em si o amor? Ah, Fausto, é só o amor romântico, é só o amor de eu estar namorando ou casado com alguém? Não, pode ser qualquer forma que o amor represente para você no seu momento presente de vida. O dia 3, a alegria que você deseja cultivar na sua vida, na sua realidade. Como que você trabalha o cultivo da alegria no seu cotidiano, no seu dia a dia. O que representa essa alegria para você? O acolhimento que você oferece para as pessoas. Você consegue acolher as outras pessoas ao longo da sua vida? Você consegue prover acolhimento para as pessoas que estão ao seu redor? Tá aí uma reflexão importante e interessante também. No dia 5, o que você teme perder e como que você vai simbolizar e representar isso. E ao longo, então, desses primeiros dias, desses primeiros 7 dias depois do dia inicial, a gente vai trabalhar várias temáticas relacionadas com essas questões emocionais e sentimentais. Eu sei que alguns de vocês podem até estar pensando que tem temas que eu estou propondo para vocês refletirem e simbolizarem, que não necessariamente têm conexão com coisas que vocês queiram trazer, queiram manifestar na sua realidade, mas que talvez vão levar vocês a refletirem sobre questões difíceis e profundas e que vocês vão ter que passar por um processo difícil de transformar aquilo em um símbolo, transformar aquilo em um desenho. Mas esse esforço de refletir sobre essas temáticas e simbolizar isso para a sua realidade é importante para você ser capaz de enxergar isso na sua própria realidade. Todo esse processo de autotransformação que eu estou propondo por meio desse processo de criação de sigilos mágicos passa justamente por essa premissa, por essa ideia de que muitas vezes a gente deixa de dar atenção para questões que estão presentes na nossa realidade, deixa de observar, deixa de refletir sobre esses assuntos, e isso acaba passando batido e a gente acaba deixando de dar atenção para coisas que são significativas e são importantes no nosso processo de nos transformar em uma outra pessoa, de avançar na nossa jornada, avançar nos nossos objetivos em diversas direções, em diversas situações diferentes. Então a ideia é que não é que vocês estão criando sigilos como sendo intentos mágicos do que vocês querem manifestar simplesmente na sua realidade, mas criando símbolos para poder refletir sobre diferentes aspectos do seu mundo, do seu universo, tanto de coisas que são positivas quanto de coisas que são difíceis de olhar para. Continuando no quadrante de moedas, eu vou levar vocês a pensar a respeito do valor que vocês dão para o próprio trabalho, sobre a sua relação com o dinheiro, sobre como você lida com a abundância e a abundância de qualquer coisa que se manifeste de maneira abundante na sua vida, como que você lida com a abundância de dinheiro, como que você lida com a abundância de tempo quando você de repente está de férias e tem muito tempo disponível, como que vocês se relacionam com isso, que nem todo mundo se relaciona bem com a abundância. Isso é um detalhe muito interessante, muito curioso de se observar, e dar atenção para isso é importante na nossa relação com a nossa prosperidade. Sobre como que você, inclusive, compartilha a sua prosperidade, a prosperidade que você compartilha. E não só relacionado com prosperidade financeira, monetária, mas tudo aquilo que você tem de maneira abundante para poder oferecer e compartilhar com as outras pessoas. Eu tenho muito conhecimento e, portanto, eu busco compartilhar a prosperidade de conhecimento dividindo isso, ensinando para outras pessoas o conhecimento que eu tenho, compartilhando e trazendo esse conhecimento para frente. Então esse aqui é um quadrante para vocês refletirem sobre várias dessas questões. O próximo quadrante de espadas vai, logo de início, levar vocês a buscarem entender e compreender qual é a crença que vocês têm que mais te limitam. O que vocês entendem sobre o seu mundo, sobre quem vocês são, e que acaba sendo uma crença que vocês têm muito fixada na cabeça de vocês, mas que infelizmente limita o seu potencial na vida, limita o seu potencial de conquistar vários objetivos e chegar a vários lugares diferentes que você poderia chegar com a sua vida. Tratar também sobre o que representa para você algo que te ajuda a dar clareza mental na sua vida e na sua realidade. Como que vocês lidam com o silêncio mental? Vocês conseguem gerar o silêncio mental quando vocês precisam dele? Vocês vivem apenas num ambiente mental conturbado? Ou quando necessário vocês conseguem trazer esse silêncio, trazer essa calmaria para sua mente?
Se sim ou se não, você vai ter que refletir, vai ter que simbolizar isso de alguma forma nesse momento, no dia 20 de outubro. E para o quadrante de paus, a gente vai lidar, né, com a vontade, com o espiritual, com o entusiasmo, sobre o que faz você conseguir ter coragem de agir, sobre como é a sua relação com o sagrado e como que você consegue transformar o desejo sobre alguma coisa em ação para poder conquistar aquele desejo. E depois de todo esse processo de refletir sobre diversas áreas da sua vida, sobre como você está em diversos pontos da sua própria relação com o mundo, consigo, com as pessoas e com a espiritualidade, o último passo vai ser vocês definirem tudo o que vocês precisam deixar para trás. Tudo que pode estar presente na sua vida hoje que talvez você sinta que não corresponda com o que você está querendo construir para si a longo prazo. E depois de definir o que você vai deixar para trás e simbolizar isso de alguma forma, vocês vão também simbolizar em quem vocês estão se transformando. E é isso que justifica e explica o motivo de lá no começo eu pedir para vocês simbolizarem quem vocês são agora. Porque o objetivo é que depois de um mês refletindo sobre todos esses assuntos, simbolizando todas essas temáticas que eu propus para vocês, vocês vão chegar no final do mês de outubro se descobrindo uma outra pessoa ou descobrindo que vocês já estão se transformando numa pessoa diferente de quem começou essa jornada. Então esse é o nosso objetivo com a experiência do Sigiltober no ano de 2025. Cada ano eu vou trazer uma temática diferente, um roteiro diferente, uma jornada diferente para poder ser vivenciada. Esse ano eu decidi me inspirar nos quadrantes do tarô e trazer essas temáticas ali que vão tocar vocês em lugares diferentes, em momentos diferentes e possivelmente ajudar vocês a descobrirem quem vocês querem se transformar a longo prazo. Agora é hora de eu demonstrar um processo, uma sugestão, um jeito muito criativo, bacana e interessante de vocês criarem sigilos mágicos de maneira que acenda a criatividade e a imaginação de vocês. Então eu vou começar aqui compartilhando essa minha tela, onde eu já fiz todo um processo de criar um sigilo e eu vou mostrar, né, passo a passo como eu fiz esse processo. Eu comecei pensando na frase, uma das frases que a gente inclusive tira ali das temáticas, que é a alegria que você deseja cultivar. E a partir dessa frase, né, dessa ideia de pensar num sigilo que representa a alegria que eu desejo cultivar, eu vou destacar duas palavras que são importantes para sintetizar o significado desse que esse sigilo vai ter. Alegria e cultivar. E no ato de eu pensar nessas duas palavras, eu vou pensar em formas de simbolizar para mim essas duas palavras. Eu chamo isso de buscar ícones, buscar imagens icônicas que ajudem a gente a pensar num objeto, a pensar numa paisagem, a pensar em alguma coisa que eu consiga representar visualmente, materialmente e que se relacione com aquele conceito, com aquele sentimento, com aquela ideia. Então, para mim, por exemplo, a sensação de alegria, a primeira imagem que veio na minha cabeça foi justamente a ideia da infância, né? O quanto que a gente conecta muito a experiência da alegria com a experiência do desprendimento, de não ter nenhuma obrigação, de poder simplesmente brincar e curtir à vontade como uma criança. E veio para mim uma imagem muito específica para representar esse sentimento potente de alegria, que eu imaginei um grupo de crianças num gramado brincando e uma pessoa pegando uma mangueira e jogando água de mangueira em cima das crianças, aquelas crianças pulando, brincando e gritando pro lado e pro outro com uma pessoa banhando elas ali com uma mangueira. E isso me levou a justamente representar essa primeira ideia, né? Uma mangueira ali com água espirrando para todo lado daquela mangueira. E aí, a ideia de cultivar alguma coisa me levou justamente ao cultivo de uma planta, ao cultivo de uma erva, e eu desenhei ali, rapidamente, uma planta, como se fosse ali um vaso de planta com algumas folhas, pequenas folhas. E a partir dessas duas imagens ali que eu busquei representar de alguma forma no papel, eu começo a fazer o meu processo de abstração. Eu vou começar a abstrair as formas que eu consigo retirar a partir dessas duas imagens que representaram para mim alegria e o cultivo de alguma coisa. Da mangueira, eu vou abstrair essa forma aqui, né, da água espirrando e jorrando para todo lado, e da mangueira eu vou tirar
abstrair a mangueira a partir de um cone, de uma seção de um cone qualquer. Na verdade, desculpa, de uma seção de um cilindro. Os matemáticos iriam me cortar a orelha por estar falando besteira chamando um cilindro de cone. Mas enfim, cilindro e jorrar de água. Agora, a respeito do vaso de planta, eu abstraí a folha, como é o desenho, né, o formato de uma folha, e também o vaso vazio ali. Eu peguei essas formas do vaso vazio para poder pensar e refletir a respeito dela. Também tem uma outra coisa que me chamou a atenção a respeito do vaso de planta, que eu abstraí a forma do tronco, né, dessa erva, junto com galhos para cada um dos lados, ausente das folhas nesses galhos. Então eu pensei na forma de um tronco fino com galhos que ramificam para diferentes direções. Esse é um processo legal e interessante de vocês abstraírem de um objeto, de uma imagem, formas que você consiga tornar elas o mais simplista quanto possível para depois usar isso de referência, de inspiração para criar o desenho, para criar o sigilo que vocês vão estar desenhando. Então agora nesse caso, né, eu peguei essas formas que eu abstraí da mangueira e do vaso, agora já me distanciando da mangueira e do vaso e já passando por um processo mais artístico, criativo, imaginativo e lúdico, inclusive, né? É importante e é interessante vocês fazerem desse processo um processo como se fosse uma grande brincadeira. Vocês vão brincar com as formas, vocês vão brincar com essas abstrações que eu retirei ali para poder formar um desenho que não necessariamente seja fiel e nem necessariamente rompa completamente com as formas iniciais que eu coloquei. A ideia é que a gente vai brincar de distorcer, de ver aquilo que atrai o nosso olhar e como a gente quer representar e reimaginar essas formas por meio de outros desenhos. E aí, nesse processo, eu reimaginei, né? Primeiro eu reorganizei as formas, eu peguei as formas e vi que tinha uma certa semelhança ali entre o tronco e os galhos da erva, com o jorro de água para um lado e para o outro. Também percebi que existia uma semelhança entre o cilindro e o formato do vaso vazio, e deixei a folha ali como uma forma isolada que eu iria conectar depois ao nosso desenho, ao nosso processo de sigilação. Então, primeiro, dos galhos e do jorro de água, veio essa forma meio esquisita que combina tanto a forma do tronco e dos galhos, junto com essa forma meio curva, meio jogada para qualquer lado do jorro de água. Então é um galho de jorros de água, de jatos de água de um lado para o outro. E do outro formato, eu criei esse formato esquisito, né? Um cilindro junto com uma seção de cone que deveria de remeter ao vaso, mas já não é mais o vaso, não se parece com nada que existe em nenhum lugar. Assim como também não existe um galho feito de jatos de água. Aqui eu já estou abstraindo cada vez mais e brincando com essas formas abstratas. Eu até mesmo brinquei de alguma forma com o formato da folha. Eu reimaginei o formato ali, as formas que tem da folha, as curvas que fechariam para poder formar a folha e abrir essa curva, e peguei a reta que tem ali no meio da folha e simplesmente botei ela na transversal. Eu brinquei, eu inventei, eu distorci o desenho original para poder fazer ele se transformar em outra coisa. E é nesse processo, né, de deslocamento, esse processo criativo que a gente vai dando corpo, dando forma para o nosso sigilo. Agora que eu criei essas três formas meio absurdas, meio abstratas, meio esquisitas, eu imaginei um jeito confuso e maluco de juntar todas elas. Eu juntei nessa espécie de vaso com uma base ali semi-esférica, junto com os galhos de água que no final tem uma folha que não se parece nem um pouco com uma folha. Eu simplesmente peguei algum jeito de deformar e juntar as três formas num único desenho, num único formato. E reparem que a minha cabeça, né, eu tenho uma tendência meio a uma visualização, uma imaginação meio tridimensional. Eu criei um desenho que parece também, de alguma forma, tridimensional. E porque eu criei um desenho que parece de alguma forma tridimensional, eu pude reimaginar ele a partir de um outro ângulo. Eu tô vendo aqui esse desenho parecendo um vaso esquisitão, como se eu estivesse vendo ele, né, de frente. E eu decidi reimaginar ele como seria se eu estivesse vendo ele de uma visão do topo. Eu imaginei e reimaginei essas formas como se eu estivesse vendo elas de cima.
E aí com isso eu comecei a criar um desenho meio simétrico. Eu mudei ali, né, o corte transversal que tinha nas folhas esquisitas. Eu coloquei ali junto com esse círculo mais exterior. E nesse processo eu já estou muito distante do que eram os desenhos icônicos originais da mangueira e da planta. Eu já estou agora num processo de efetivamente criar um desenho que pareça ter saído de um grimório antigo esquisito sobre alguma entidade que algum mago no passado viu e sintetizou num desenho. O mais importante é você conseguir chegar no final e ter um desenho que não tenha nenhum compromisso de representar as ideias originais de como você surgiu para poder criar esse símbolo. A ideia é muito mais você se envolver nesse processo de criação simbólica, né? Criar um desenho, criar uma imagem que seja magnético para o seu olhar. Esse é o principal objetivo no momento que a gente está construindo um sigilo mágico. E o meu objetivo é que vocês, ao longo do mês de outubro, se proponham a experiência de reproduzir um processo como esse, ou quem já tem prática com sigilos mágicos, utilizem o seu próprio processo, utilizem os seus próprios métodos, ou experimentem com esse método que eu apresentei para vocês hoje, para que vocês possam todos os dias ter um tempo que vocês dedicam alguns minutos para se esforçar em tentar representar um conceito, representar uma ideia, representar um sentimento em forma de símbolo, em forma de imagem, e que não deve de existir necessariamente nada nessa imagem que seja compreensível para outra pessoa. O objetivo aqui não é fazer uma arte que outras pessoas possam olhar e falar e reconhecer. Ah, sim, claramente eu consigo compreender a relação de Fausto com o cultivo da alegria. Não, você não faz nem ideia, olhando só para esse desenho, de onde veio a ideia que gerou ele. Mas eu consigo me conectar com essa imagem, eu consigo, por meio do meu processo, de ter codificado um sentimento, uma palavra, uma ideia em um desenho e ver nele a conexão simbólica. Isso é o mais fundamental e importante no processo de simbolização, no processo de criação de sigilos. E eu espero que com esse meu pequeno tutorial vocês se sintam habilitados, independentemente de vocês terem ou não algum tipo de prática de magia do caos, independentemente ou não se vocês já criaram sigilos mágicos antes, que vocês possam se desafiar a participar dessa experiência. Como vocês veem, eu fiz questão de fazer um desenho que não fosse, né, muito robusto, muito exagerado, para mostrar que não tem nada a ver com ser um desenho bonito ou feio necessariamente, mas é com o resultado final ser uma coisa que atraia o seu olhar ou não. Então, galera, desejo vocês uma excelente participação no Sigiltober. Mantenham-se antenados com o Instagram do Eu Fausto Ramos e lá eu vou postar mais informações, vou manter vocês antenados do cronograma e 1º de outubro eu espero ver vocês lá nas redes compartilhando o sigilo de vocês. Até por acaso.